Bom, mais uma vez mensageiro aqui, mais uma transmissão de Orion. Hoje eu quero falar de um tema que a gente já falou muito sobre aqui, como nós somos buscadores da verdade, como pessoas sãs que buscam uma evolução espiritual. Mas a evolução espiritual, às vezes, ela precisa de algumas correções. A gente vê tanta coisa, estou até pensando nas palavras certas para que não tenha tanta dor no coração de quem vai ouvir. Eu, mensageiro, sou responsável por 145 pessoas que fazem parte dessa comunidade. Aqui nós debatemos os assuntos de forma aberta, aceitando e entendendo as experiências de todos aqueles que se sentem à vontade em compartilhá-las, para que nós possamos aprender juntos e crescer juntos. O que eu vou falar hoje já foi dito em tantas e tantas ocasiões, em vários vídeos por aqui. Essa semana eu ouvi muitas notícias sobre um fato muito triste que aconteceu, de algumas pessoas que fizeram alguma maldade com um animal. E passei a semana toda analisando tudo isso, vendo o que as pessoas estavam falando. Como eu já disse aqui outras vezes, quando nós nos libertamos dessa prisão, estamos apenas fisicamente aqui, né? Mas quando nós saímos da Matrix, quando nós libertamos a nossa consciência, a gente passa a ver o mundo de uma forma completamente diferente. Eu sempre ensinei para vocês, através das portas que eu mostro para que vocês abram, para que vocês possam enxergar as coisas de uma maneira completamente diferente do que a gente costumava pensar, porque eu também um dia antes de ser desperto também pensava assim. Enquanto eu fiquei vendo vários vídeos de pessoas falando e comentando sobre o fato, todos usavam palavras que, nossa, como eu amava aquele animal, como ele era importante na nossa vida, como ele era tudo, ele era isso, ele era aquilo, não sei o quê. E o que me surpreende, cara, é de ver as pessoas usarem essas colocações, sendo que o animal vivia na rua, né? Aí você se começa a pensar, né? Se realmente ele fosse amado, ele viveria na rua? E o interessante é que uma das explicações que eu escutei algumas pessoas fazerem era o quê? Ah, mas é porque ele queria ser livre e não sei o quê. A gente amava ele, mas ele gostava de viver livre. A gente pôs uma casinha para ele na rua e ele ficava lá. E a pergunta que a gente tem que fazer, será que realmente era assim que ele gostaria de viver? Né? Imagine você que tem os seus filhos, tem o seu cônjuge, e você decidisse amá-los, né? Mas é assim, eu vou te amar, mas você vai viver ali na rua, eu vou levar uma comidinha para você, vou deixar lá para você comer. Entende como a gente vê como o mundo, os valores são completamente trocados hoje, deturbiados, né? Deturpados, na verdade. Então é muito bonito a gente ouvir algumas expressões de algumas pessoas dizendo isso e aquilo, quando na verdade o certo que deveria ter sido feito, nós como viventes aqui nesse mundo, era o quê? Ter tirado esse animal da rua, acolhido ele com amor e carinho, que assim esses monstros não teriam feito o que fizeram. E agora eu digo para você uma coisa, a gente fala de animal nesse momento, e quantas pessoas vivem por aí assim? Quantas pessoas que vivem em situação de rua, como já aconteceu há muitos e muitos anos atrás, sobre aquele indígena lá em Brasília, né? O que fizeram com ele. E aí a gente ressalta numa outra questão que a gente fala muito sobre aqui. Jesus não vai vir aqui salvar você. Deus não vai vir aqui salvar você. Porque você é esse Deus criador vivendo na terra e agindo dessa forma. Muitos vão dizer, são os nossos irmãos negativos, né, que influenciam. Você só se deixa influenciar se você ressoa com aquilo, se você é parte daquilo.
tanto esse animal quanto esse indígena que tiveram essas situações que ocorreram, você viu alguma dessas pessoas ou coisas terem sido punidas pelo que fizeram? Não, elas não foram punidas. Como eu disse outro dia, né, no filme A Cabana ou no livro, tem um trecho onde Deus fala para o Mac, né, que aquela pessoa que tinha feito a atrocidade com a filha dele, era filho dele também, então ele não podia fazer nada de ruim para ele. Nós estamos por nossa conta própria. Esse vídeo não tem o intuito de defender o lado de A ou B, mas explicar aquilo que eu falo para vocês todos os dias. O mundo lá fora, a verdade está lá para quem quiser ver. Dizer que ama outrem, mas simplesmente da boca para fora não significa nada. Por que ninguém acolheu essas pessoas? Não acolheu esses animais? Para que o mundo cão lá fora, onde a maldade reina, onde as trevas estão atuando a todo instante, ao menos o mínimo de proteção ele teria tido, né? Então, todas as vezes que eu digo aqui para vocês, gente, não existe um Salvador que vai descer do céu e vai vir aqui salvar vocês. Tudo o que acontece nesse mundo é responsabilidade nossa. Nós somos os co-criadores desse mundo. Se as pessoas são vis hoje, elas são vis porque nós permitimos isso. Porque nós não endurecemos as nossas leis. Porque nós, quando olhamos os erros dos outros, não aprendemos com aquilo. Não aprendemos a serem mais humanos. Não aprendemos a cuidar do próximo. Não aprendemos a dar valor nas coisas que a gente tem. Outro dia eu estava dando um exemplo para uma pessoa que estava citando inúmeras coisas. Eu falei, você já percebeu como as pessoas são criadas hoje em dia? Hoje, essa mídia social, essas redes, ela engrandecem tanto o ego das pessoas que você vê mães que têm uma capacidade que o homem nunca vai ter de perpetuar a vida. Ela tem os seus filhos, colocam ele numa creche, numa escola para passar o dia inteiro por lá, e elas vão passear com seus cãezinhos na rua. Quando na fase mais importante, que era do estar ali dando amor, carinho, afeto, elas simplesmente não aproveitam isso. A grande maioria das pessoas são assim. Sejam mulheres, sejam homens, são assim. E aí, quando eles crescem, quando o tempo passa e todo mundo, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo outro. O agora está nas suas mãos. Ser uma pessoa boa, ser uma pessoa ruim, está ao seu alcance. Nós estudamos aqui, nós discutimos vários assuntos, buscamos a nossa experienciação de uma forma que nós possamos crescer cada vez mais como seres nesse universo. Só que a grande maioria é Maria vai com as outras, elas não aprendem com os erros dos outros, elas não fazem uma autorreciclagem de si mesmas, não fazem uma reforma íntima, e aí vão para o mundo da internet, vão para o meio social, vão para o convívio das pessoas, darem os exemplos daquilo que devem ser, que eles mesmos não praticam. Mensageiro, então você é melhor do que todos? Não. Nunca quis ser melhor e não sou melhor com ninguém. Tem espiritualistas universalistas muito mais capazes, muito mais experientes do que eu, que têm uma história de vida muito mais do que eu tive, que têm conhecimentos mais aprofundados. Os seres que vêm e me usam para canalizações, ou quando me levam para algum lugar para me mostrar aquilo na qual eu faço parte, que me mostram como é o universo, como as pessoas são, eu me sinto pequeno perto de toda a existência no universo. Mas uma coisa me difere das outras pessoas. Eu tenho senso comum. E é difícil quando você chega para alguém e fala sobre o senso comum, elas acham que isso é uma idiotice. Tem o senso comum de quê? Que moradia, alimentação, educação, saúde é um direito de todos e todos têm que ter acesso a isso. Não é só um e outro que deve ter uma casa boa, deve ter uma alimentação boa. Todos nós temos esse direito, nós devemos ter esse direito e devemos praticar ele.
Quando faço algo que pode ser benéfico tanto para mim quanto para outras pessoas, é óbvio que eu vou fazer. Mas infelizmente a gente vive num mundo onde se deixou tomar por todas as trevas, todos os seres que vivem aqui influenciando as pessoas de forma física, eu me refiro. Quando a gente fala de artistas, de pessoas influentes que estão lá enchendo a sua cabeça com um monte de coisas vis, e aí você não percebe de forma subliminar nos comerciais, nos programas, na TV, num Big Brother da vida, basta você olhar o que acontece ali. Tudo que está sendo mostrado para você é as regras do jogo que estão sendo praticadas. Mas por que elas estão sendo praticadas? Porque você é conivente com isso. É onde eu sempre digo que a culpa das igrejas é o quê? Tirar a sua responsabilidade dos seus atos e jogar sobre uma entidade, uma força sobrenatural. Se você agride um animal, foi você quem agrediu. Você tem o poder de escolha. Você fez aquilo por vontade própria. Da mesma forma, se você tivesse acolhido esse animal e levado para dentro da sua casa para dar amor e carinho, também seria você que fez isso. Você que fez essa escolha. Então, antes de olhar para uma situação e julgar de forma superficial, né, analise o contexto todo. Já parou para pensar se alguém tivesse acolhido esse animal? Será que isso teria acontecido? Como eu vi uma pessoa dizer, mas ele não gostava de ficar numa casa, mas será que se ele falasse, ele diria isso? Quem em sã consciência gostaria de viver na rua, cara? Me diga um ser que vive nesse universo que gostaria de viver na rua, jogado de qualquer jeito. Então, antes de nós tirarmos algumas conclusões, precisamos analisar o contexto geral, como as pessoas estão sendo hoje em dia. As pessoas não se preocupam mais com princípios, elas não se preocupam em formar um caráter de crianças e seres humanos que vivem nesse mundo. Hoje tudo gira em torno do materialismo, de algo que você nem vai levar. A felicidade não é um estado de ser, é de estar. Quando você está na matéria, você está feliz, ou você está alegre, ou você está doente, ou você está triste. Você não é. A sua essência é muito mais evoluída do que isso que a gente vive aqui. O mundo não vai ser algo melhor enquanto nós não olharmos para o próximo com a seguinte filosofia que eu tive a vida toda. Para o próximo, um coração de mãe. Para mim, um coração de juiz. Para Deus, um coração de criança. Porque quando eu olho para o próximo com um coração de mãe, eu sempre vou acolher, sempre vou dar amor, carinho. Para mim, um coração de juiz, para que eu possa me policiar, para que eu não faça algo com os outros que eu não gostaria que fizessem comigo. E para Deus, um coração de criança. Um coração sem julgamento, sem medo, sem se preocupar com o tempo, com nada. Apenas com um olhar de filho para o pai. Infelizmente, são valores que hoje as pessoas perderam ao longo da existência, né? Mascarados numa felicidade que você vê no Instagram, ou vê em alguma mídia social demonstrando riquezas e tudo aquilo. Mas sem tudo aquilo, o que você seria? Amar não é só dizer que ama. Cuidar não é só dizer que cuida, é realmente fazer. Como eu vi um vídeo agora há pouco de um casal no meio de uma roça, na sua simplicidade, falando sobre a importância de um cuidar do outro, sobre a importância de você valorizar o que você tem. E você olha para tantas pessoas por aí que têm tudo na vida e não valoriza e nem compartilha tudo isso com outras pessoas, né? Quando você olha para uma garota, como eu olhei esses dias para uma garota que não tem os braços, o que aquela garota faz com as pernas que Deus permitiu ela ter, muitas pessoas com todos os seus membros não fazem. Eu vi uma garota com apenas 2 pernas, lavando o seu próprio cabelo, e você se pergunta, gente, quantas pessoas por aí têm os braços e não agradece, não valoriza a vida que tem? Quando nós escolhemos um dia entrar aqui nesse planeta Terra, nesse jogo chamado Terra, muitas das provações que
das dificuldades que foram travestidas em provações não nos foram passadas, né? Então nós tivemos que lidar ao longo do tempo com isso, de como lidar, mas as pessoas não aprenderam a se unir. Quando olhamos a dificuldade do próximo, nós entendemos assim: ah, isso é problema dele, isso aí não é problema meu. Se todos nós pensássemos como eu estou falando agora nessa transmissão para vocês, se todos agissem de uma forma a se preocupar com o próximo, muita coisa que acontece no mundo não aconteceria. Guerras não seriam travadas, pessoas não passariam fome, pessoas não morariam na rua, nem os animais. Pessoas seriam saudáveis porque teríamos outras pessoas que têm a vontade de cuidar de outras pessoas. Mas, infelizmente, vivemos num mundo onde a materialidade consumiu todas as mentes aqui. O que importa é só isso e o status. Estão falando do animal, vamos falar do animal, porque isso dá hype. Mas em nenhum momento ninguém fez uma seguinte colocação: gente, vamos passar a adotar os animais que vivem na rua. Não. A gente só viu discursos, né, sensacionalistas para trazer engajamento, quando na prática todos deveriam estar fazendo o quê? Pessoal, vamos passar a tirar esses animais da rua, né, que aí assim a gente não vai ter mais esse problema. Pelo menos a gente faz um pouquinho para ajudar a melhorar o mundo, né? Mas infelizmente nós não temos isso. E todas as pessoas que estavam farmando sobre esse vídeo, né, porque agora esse é o linguajar, farmando sobre esse assunto na internet, eu fiz essas colocações para essas pessoas e nenhuma delas teve a capacidade de me dar nenhum tipo de resposta. Sabe por quê? Porque quando a verdade é dita e ela ressoa no coração da pessoa, nem a alma dela consegue reagir àquilo, porque é a verdade. Eu não disse nada mais, nada menos, apenas isso. Enquanto vocês estão discutindo o que devem ser feito de ruim com essas pessoas, vocês deveriam estar discutindo por que esse animal vivia na rua. No passado nós não vamos mudar mais nada, mas vamos daqui para frente agora então adotar esses animais, cuidar deles de uma forma mais segura? Não, isso não vi ninguém fazer. E ninguém conseguiu me dar nenhuma resposta justamente porque sabem que eu falo a verdade. Imagina você amar o seu filho. Não, meu filho, eu vou te amar, mas assim, você vai viver ali na rua, eu vou colocar uma caminha para você na porta de casa, vou te dar comida, na hora que estiver chovendo eu vou deixar um guarda-chuva ali para você, eu vou te amar dessa forma. Será que realmente isso é a forma correta da gente amar as pessoas e os animais? Acredito que não, né? Acho que antes da gente colocar a culpa no diabo ou em Deus, em qualquer tipo de entidade, a gente tem que lembrar que a gente que está vivendo a manifestação física aqui na matéria. Não são essas entidades. Elas já fazem parte do todo. Somos nós que estamos aqui co-criando essa realidade que a gente está vivendo nesse jogo chamado Terra.